O Banco Central acaba de sofrer um roubo entre 400 milhões a 3 bilhões de reais. Estamos falando do roubo do século, o maior roubo ao sistema financeiro nacional e um dos maiores do mundo. Sabendo disso, como é que fica o seu dinheiro? Porque o Banco Central, todos os outros bancos estão conectados ao Banco Central. Será que irá assumir alguma coisa na sua conta? O seu banco, será que foi hackeado? De fato, o Banco Central foi hackeado ou algum sistema operacional que ele tem? Quais são os problemas a partir disso que podem acabar existindo? E por último, quem pagará essa conta? Talvez venha a ser criado um imposto novo, provisório, como sempre, para cobrir esse rombo. De apresentar todos esses detalhes, eu só te peço antes, se você já conhece aqui o canal, se você já é de casa, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se ainda não conhece, tudo bem. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão. Bom, veja na tela. Hackers desviam ao menos 400 milhões após invadir a empresa que conecta instituições ao Pix. O principal alvo dos criminosos foi a CIM Software, companhia fundada em 1992, que é responsável pela mensageria que interliga instituições financeiras ao sistema de pagamento brasileiro, o que engloba o ambiente de liquidação do Pix, sistema de transferência e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central em 2020 e amplamente utilizado pelos brasileiros. O principal foco de atuação da empresa é o desenvolvimento de soluções para operações no ecossistema de pagamentos instantâneos. Como foi o ataque? O golpe financeiro que atingia a CIM Software se deu por meio de uma modalidade conhecida como supply chain, no qual os hackers atacam a empresa com o objetivo de acessar valores dos clientes. Grosso modo, um ataque desse tipo é planejado por um longo período, de 6 meses ou mais. Avaliações preliminares apontam que os criminosos já estariam dentro do sistema da CIM há algum tempo. O primeiro ponto muito importante é que não foi o Banco Central em si que foi hackeado. O Banco Central permite que os bancos, então o Banco Itaú, o Banco Bradesco, alguns bancos, mais de 100, eles podem acabar criando uma conta secundária, uma conta reserva, como você quiser chamar, já diretamente plugada ao Banco Central. Veja bem, você é cliente do Itaú, ou se não do Nubank, vamos falar do Nubank da vida. Você é cliente do Nubank e você vai fazer uma transferência, um Pix, para o seu amigo, que também é cliente do Nubank. O Nubank, internamente, faz uma compensação. Ótimo, está resolvido. Agora você é cliente do Nubank e vai fazer um Pix para o seu amigo muito rico, que ele tem uma conta no Itaú Private. Bom, é de um banco A para um banco B. Sabendo disso, como também existem transferências do Itaú para o Nubank de outros clientes que eles têm, isso acaba levando, em algum momento, os bancos a realizarem compensações. O Nubank vira para o Itaú e comenta: hoje eu acabei transferindo para o Itaú 10 mil reais. E o Itaú comenta que transferiu 20 mil para o Nubank. Ou seja, existe 10 mil reais aqui de defasagem. Eles não têm como fazer esse balanço no final do dia que fique 0 por 0. Essa defasagem de 10 mil reais, ela acaba sendo retirada dessa conta que existe no Banco Central. Então, os bancos criam contas já indexadas junto ao Banco Central, tendo um dos objetivos que seja utilizado aquele saldo para compensar essas transferências diárias que são realizadas entre os bancos. O Itaú acaba deixando 20 milhões na sua conta reserva, na sua conta secundária junto ao Banco Central. O Itaú também deixa 20 milhões, o Bradesco também e assim por diante. No final do dia, finalizou o balanço, os bancos verificam quanto de fato eles têm que transferir pós esse balanço para outro banco e pronto, o recurso financeiro já está lá, existe um Pix de um banco para o outro e está resolvido. No final do dia, está tudo resolvido. O que foi hackeado é uma empresa que de fato faz essa operação e não o Banco Central em si. Isso é muito importante que você entenda. O Banco Central não foi hackeado, mas com toda certeza isso é extremamente grave. É que estamos no Brasil e nosso mercado financeiro não é tão grande assim quando a gente olha para os Estados Unidos. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, tenha certeza,
a bolsa de valores dos Estados Unidos iria cair. Isso levaria todas as outras bolsas de valores também a cair. A própria confiança que os países têm frente aos Estados Unidos também iria cair, como a confiança que os países têm frente ao Brasil acabam caindo também. E isso leva a muito menos investimentos em nosso país. Isso leva à entrada de capital cada vez menor e leva, por último, até a nossa própria desconfiança. Eu vou deixar o meu recurso financeiro no banco A, que ele irá transferir para o outro banco no final do dia a partir de uma conta secundária no Banco Central, que é o meu Pix que está passando e o meu dinheiro fica como nessa história toda. Isso gera insegurança, não tenha dúvida, mas é importante, não foi o Banco Central, foi essa conta secundária, essa empresa que tem essa operação frente a essa conta secundária ao Banco Central e não foi o seu banco. Independentemente qual é o seu banco, isso não interessa. O seu banco, ele não foi hackeado. E preste atenção agora, porque não é somente, entre aspas, você realizar o maior roubo do século. Você tem que pensar como você vai escoar todo esse recurso financeiro. Em 2005, teve aquele roubo do banco que fica em Fortaleza, que acabou chamando a atenção de todo mundo. Basicamente, foi criado, é que nem filme, foi que nem um filme. Foi criado um túnel por debaixo de uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza e acessaram o banco e roubaram 2 toneladas de cédulas de real do banco. Que isso só foi descoberto quase que uma semana depois. Olha que coisa de filme. Isso de fato aconteceu. É muito mais difícil você rastrear o dinheiro físico do que o dinheiro digital. O dinheiro digital, qualquer movimentação que você execute, você gera algum tipo de rastreio. E os supostos hackers, eles acabaram transferindo esse recurso financeiro via Pix para principalmente corretoras de criptomoedas. Eu coloco suposto hackers porque a investigação ainda está acontecendo e possa ser que no futuro venha a se descobrir que na verdade foram alguns trabalhadores, alguns profissionais que tinham informações mais privilegiadas dentro do Banco Central, dentro dessa empresa que acabou passando por esse processo que até então ela é vítima e por aí em diante. Então os supostos hackers acabaram transferindo para corretoras de criptomoeda para tentar lavar o dinheiro via criptomoedas, tanto o Bitcoin como o USDT. Eles conseguiram, até onde se sabe, em algumas corretoras, mas uma delas acabou acusando uma transferência meio suspeita. Às 2 da manhã, alguém fez um Pix de 18 milhões de reais, alguma coisa está acontecendo de diferente aqui. Essa corretora acabou chamando a atenção do governo, da Polícia Federal, e isso veio à tona. O grande detalhe é que até as criptomoedas elas deixam registro. Não existe esse papinho de o Bitcoin, se você transferir de um lugar para o outro, você não consegue rastrear ele. Não é assim que acontece na prática, isso não existe. Isso é falácia. Pelo contrário, se você tem ali a carteira que foi depositada o Bitcoin, então a pessoa fez uma transferência para a corretora A. A corretora A percebeu que foi conectado à carteira X nessa corretora A. Pronto. Toda transferência que essa carteira X realizar a partir de então, você consegue rastrear toda e qualquer, sem exceção nenhum. Existe um problema nisso tudo, é um papo para um outro vídeo, algo muito complexo, algo muito mais cripto, então eu não vou trazer aqui à tona. Vamos focar aqui no fato mais tradicional. Pois bem, sabendo de todo esse rito padrão, basta as corretoras comentarem quais foram as carteiras utilizadas por esses supostos hackers. Mas algumas corretoras que eles fizeram a transferência, com toda certeza, não estão no Brasil. Não necessariamente elas irão colaborar com o governo federal brasileiro. Não necessariamente elas irão querer divulgar alguma informação ou até confirmar que de fato foi feita uma transferência para tal corretora. Às vezes você nem vai conseguir ter acesso aos players competentes dessa empresa. Isso acaba dificultando bastante esse rastreio. Infelizmente, há grande probabilidade que a maior parte desse recurso que foi roubado e está sendo lavado, ele nunca retorne ao Banco Central. E ele nunca retornando ao Banco Central, no final de tudo, no ponto final, quem acaba pagando é a população. Por mais que não seja criado um imposto específico, isso não deve acontecer. Por mais que as pessoas comentem que não, tá tudo bem.
Mas não é tão bem assim, porque o rombo existe. Esse dinheiro era nosso. E agora? Esse rombo será quantificado de uma forma ou de outra. Um grande detalhe é que, pensando num futuro, daqui a 20, 30 anos, que cada vez mais o mundo é digital, que irão existir moedas como o tal do CDBC, ou seja, moedas cripto dentro do sistema do governo. Já parou para pensar quando algum país, não necessariamente o Brasil, porque é um país meio pacífico, mas pode acontecer, algum país ele venha a brigar contra um outro país, o crime cibernético que esse outro país pode fazer ao Banco Central? A Coreia do Norte investe muito dinheiro. São considerados os melhores hackers do mundo. Algum país brigando com a Coreia do Norte. Algum país brigando com algum parceiro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte aciona os seus hackers, toda a sua força computacional para hackear o Banco Central daquele pequeno país. Acaba desestabilizando toda uma economia, podendo hackear não somente o Banco Central daquele país, mas talvez outros sistemas abaixo dele. Tenha certeza que isso não é algo improvável que pode acontecer futuramente. Cada vez mais estamos no mundo digital, cada vez mais estamos centralizando essas criptos, essas moedas na mão do governo. Deixa aqui nos comentários, não se esqueça se de fato já caiu um golpe, como foi que isso aconteceu. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo também aqui do canal, eu acabo falando sobre fundos imobiliários, explicando o raciocínio porque naquele instante eu estava investindo em fundos imobiliários. Fiz um aporte de 50 mil e continuei investindo desde então. Recomendo que você assista esse vídeo. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.